E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para fazer a questão do TDA racional, né? O transtorno de déficit de atenção racional. Então, é um transtorno de déficit de atenção pensado, né? Eu não sei por que isso me lembra tinha um negócio de teste do Ursinho Puff, né? Tem as duas versões no Wikipedia. Não que eu tenha precisado antes do vídeo, porque eu não lembrava o nome dele. Mas, daí, qual personagem você seria de acordo com seu transtorno mental? Uma coisa bem legal, né? Olha que divertido. E isso me faz lembrar também que o ursinho Pooh, ele é proibido na China. Porque zoaram que o cara lá da China, que eu esqueci o nome, o Xiaoping, parecia o ursinho Pooh. E daí ele proibiu o ursinho Pooh na China. É umas coisas engraçadas, né? De se saber. Focando, né? Eu acho que tudo que um TDA pode ter é não focar, né? A tarefa aqui nesse problema é ler uma expressão matemática na forma de dois números racionais. A gente vai ler uma fração, o numerador e o denominador, e apresentar o resultado da operação. Cada operando ou operador é separado por um espaço em branco. A sequência de cada linha que contém a expressão a ser lida é número, caractere, número, caractere, número, caractere e número. A resposta deverá ser apresentada e posteriormente simplificada. Então, a gente vai ter uma fração como resposta, né? A gente vai trabalhar duas frações e a gente vai ter uma fração como resposta. Daí é para a gente simplificar. No caso de não ser possível uma simplificação, deve ser apresentada a mesma resposta após o sinal de igualdade. Bom, então a gente vai considerar N1 e D1 sendo N1 numerador e D1 denominador da primeira fração. E N2 numerador da segunda fração e D2 denominador da segunda fração. Né? Numerador de cima, denominador de baixo. Né? Uma fração. E daí é para a gente fazer a soma. Então aquele da formulazinha. Ó. N1 vezes D2 mais N2 vezes D1 vai ser o nosso numerador. E o denominador vai ser D1 vezes D2, né? Numa soma. Numa subtração, N1 vezes D2 menos N2 vezes D1, só trocou o sinal, e daí D1 vezes D2, né? É aquilo de fração, você multiplica o denominador e daí você multiplica cruzado e soma, né? Que é uma propriedade de fração. A multiplicação, a gente vai fazer N1 vezes N2 e D1 vezes D2. Então, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. É a mais fácil. E a divisão, para quem lembra, é o oposto da multiplicação. Então, o que que a gente faz? A gente inverte a fração, a segunda, né? E multiplica. Então, a gente vai fazer numerador, o N1 e D1, ele passa a ser N1D1 dividido por N2D2, vai ficar assim, N1D1 vezes D2N2, ele inverte, né? Se pudesse colocar alguma fração de exemplo aí, o editor, né, colocar uma fração, ia ser legal para exemplificar, né? Deve ter alguma no Google aí, alguma imagem, dessas quatro operações de fração, né? Então, como fica em fração, e aqui a gente só está trabalhando mesmo. Isso. E daí inverte, né? A gente multiplica. Invertido. Aí a gente vai ter a entrada. A entrada vai conter vários casos de teste. Então, na primeira linha, ele vai informar quantos testes ele vai fazer. Então, ele vai indicar, ó, eu quero ler 4 casos, né? Então, vai ter 4 números, né? Quatro vezes ele quer fazer a parada. E daí, cada linha, a gente vai ter que ler o numerador 1, a barrinha, o denominador 1, o sinal, o numerador 2, a barrinha e o denominador 2. E daí a gente vai fazer, que nem ó, aqui é 1 dividido por 2 é 1 sobre 2, né? Mais 3 sobre 4. Então é para a gente fazer 1 sobre 2 mais 3 sobre 4, né? Essa fração. Vai dar 10 sobre 8, que a gente vai simplificar com 5 sobre 4. E assim sucessivamente com as outras. Então, essa é uma questão que acaba sendo um pouco complicada, porque tem que trabalhar com fração, né?
Então, simplificar a fração, a gente vai primeiro ter que achar o resultado do numerador, o resultado do numerador, e daí simplificar ainda. E daí isso vai variar de acordo com a soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, a gente tem que considerar essa questão. É uma coisa interessante é que, assim, a gente vai para o código agora. Bom, então vamos para o nosso código. Ah, a gente vai, já está aqui com o teclado, né, que a gente usa sempre, o decimal format. A gente não usa o decimal format, mas está ali. E se você for um pouquinho mais atento, você vê que tem um pouquinho de código aqui em cima e que a gente está na linha 76. Eu explico o probleminha depois. Vamos dizer assim que a gente teve um pequeno problema. É complicado. Mas vamos por partes, né? Primeiro a gente pensa nas variáveis que a gente precisa. Bom, a gente vai precisar do numerador 1, do numerador 2, do denominador 1 e do denominador 2. E como sempre, eu faço variáveis para o resultado final, né? Então a gente vai ter o numerador final e o denominador final. Vão ser tudo inteiro, né? A gente também vai ter o string sinal e barra, né? Porque quando o cara está digitando, a gente tem a barra, né? Então, essa barra vai ter que receber no teclado, por mais que a gente não vai fazer nada com ela. Antes eu tinha até colocado o nome lixo, porque não serve para nada, né? Então, mais barra ficou mais bonitinho. E o sinal que a gente vai precisar receber para saber qual operação que a gente vai fazer, né? Se é de mais, menos, multiplicação ou divisão. E aqui eu já estou recebendo o meu teste, né? Ou seja, quantas vezes que eu vou ter que repetir essa coisa de pedir os valores, né? E de mostrar o resultado. Então, eu vou receber o teste e daí eu vou fazer um for, né? Para fazer repetir. Então, eu vou fazer um for com i igual a zero enquanto i for menor que teste. Ou seja, vai repetir, vamos supor que seja 4, ele vai fazer 0, 1, 2 e 3, 4 vezes. Bom, agora a gente vai dividir em 4 possibilidades, né? Se for mais, se for menos, se for vezes e se for divisão. Então, percebe que eu falei se, tudo isso daí é if, né? Então, o nosso primeiro if, opa, esqueci, eu pulei muito pro if, né? A gente vai considerar esses 4, mas primeiro a gente vai receber o valor, né? Toda vez que começar, a gente tem que receber o valor. Estou colocando o carro na frente dos bois. A gente vai sempre receber o valor primeiro. E daí a gente tem que receber o valor do N1, do N2, do D1, D2, a barra e o sinal. Cada vez que repetir, ele vai trocar esses valores, né? Então a gente vai fazer isso, né? Vou colocar tudo aqui, tudo, esse N1, o barra, né? O barra ele é string, então é ponto .next, mesma coisa que o sinal. E os int é int, né? E daí a gente vai para aquilo dos se. Se for o sinal de mais, se for o sinal de menos, se for o sinal de vezes e se for o sinal de divisão. Então a gente vai ter que testar essas 4 possibilidades. Então, se for o sinal de mais, a gente vai fazer que o meu numerador final, ele vai, e daí a gente vem aqui, ó. Qual que é a formulazinha que ele deu para o numerador? Ó, N1 vezes D2 mais N2 vezes D1. Então, o meu numerador final é N1 vezes D2 mais N2 vezes D1. Mesma forma. E o meu denominador final vai ser D1 vezes D2, como está aqui. Certo? Eu acho que isso deu para pegar legal, né? Essa parte de fazer a soma. Estou basicamente copiando a fórmula que o enunciado me deu. Então, não precisei pensar em nada demais. E eu vou dar print no meu numerador final. Daí eu vou colocar uma barra. E daí eu vou colocar o meu denominador final. E daí eu vou colocar um igual. Só que eu não estou dando print ali, estou dando print. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho que mostrar, independente de qual for o valor, né? Ele fala assim, ó, tem que colocar o valor, o resultado, o primeiro resultado, que é esse. Esse é o primeiro resultado gerado.
que é o numerador final e o denominador final. Só fiz a continha. E daí eu tenho que simplificar e mostrar o resultado dele simplificado. Então eu estou mostrando o primeiro resultado que eu gerei, né, usando a fórmula. E daí eu chamo essa função que eu criei, que eu coloquei o nome de comparar. E daí eu passo o numerador final e o denominador final. Essa função vai mostrar na tela a fração simplificada. Só que eu não vou mostrar ela agora já, porque essa função ela vai servir para todos, para o de mais, para o de menos, para o de vezes, para o dividir. Então, primeiro eu vou explicar como funcionou o de mais, de menos, o de vezes, dividir. Daí eu explico como que eu fiz essa função. Porque daí eu explico só essa partezinha, né? Do como que eu cheguei no numerador final, no primeiro numerador final, no primeiro denominador final. E daí eu posso explicar só a função. Tá. Aí a gente vai. Se não for mais, então a gente testa se ele for menos, né? Se ele for menos, eu uso a fórmula aqui, né? É o numerador 1 vezes o denominador 2, menos o numerador 2 vezes o denominador 1. É o meu numerador final. Então, N1 vezes D2, menos N2 vezes D1. E a divisão é o denominador vai ficar D1 vezes D2, né? O denominador final é D1 vezes D2. Aí a mesma coisa, né? Estou dando print, sem dar print ln, é só print, para não pular a linha. Numerador final, a barra do denominador final e igualzinho. E daí eu chamo a função comparar. Aí eu vou para caso seja multiplicação, né? O sinal de multiplicação. Daí a formulazinha, né? O numerador final é N1 vezes N2 e o denominador final é D1 vezes D2. Mesma coisa, né? NF é igual a N1 vezes N2 e DF D1 vezes D2. Aí eu estou imprimindo do mesmo jeito. E o comparar NF e DF. Estou chamando essa função. E por último, se for a divisão, né? Eu nem especifico else, if, sinal.equals. Eu acabei nem comentando, né? Mas eu uso, o sinal ele é string. Então, com string, eu posso usar o ponto equals para fazer comparação, né? E daí o sinal.equals, e ele vai retornar se o sinal é igual, né? Ele vai retornar um verdadeiro. É um boolean, né? Verdadeiro ou falso. O sinal é igual a asterisco? Sim. Então, ele retorna um true. Se não for, ele retorna um false. Certo? Isso eu acabei pulando, mas você pode usar o sinal, né? Você poderia usar assim, sinal igual a asterisco. Também poderia, mesma coisa. Mas o ponto equals funciona melhor para string, ele fica mais esteticamente agradável também. E ele é mais gramaticalmente certo, vamos assim dizer. E daí aqui na divisão, é que nem tá aqui a fórmula, né? N1 vezes D2 e N2 vezes D1, né? O numerador final é N1 vezes D2, o denominador final é D1 vezes N2. Daí eu mostro e daí eu chamo comparar. E agora a gente vai ver essa função comparar, como que ela funciona. Vamos aqui em cima. Ela recebe o int n e o int d, né? O numerador e o denominador. E ela vai ser a função de simplificação. Ela vai verificar se tem como simplificar. Então, a gente vai ter um primeiro caso de teste. Se n for maior ou igual a zero e d for maior que zero. Se os dois forem positivos, eu sei que eu não vou ter que pensar nada em sinal, não tem preocupação com sinal. Então, só vou ter que achar algum divisor comum, se tiver, né? Vou ver se tem algum divisor comum e eu vou dividir. Bom, eu vou checar primeiro se o n é maior que d, né? Se o n for maior que d, isso significa que o d é o menor, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer um for com j começando como 1. E eu vou testando todos os números que vão ser de 1 até o valor de d, né? Do meu denominador, que é o meu menor valor. Né? Vamos supor assim, que o meu fosse um 4 sobre 2. Né?
Vamos considerar que essa seja a nossa fração. O denominador é 2. Então, ele vai testar com 1. E daí ele vai fazer assim, ó. N% J é igual a zero. Ou seja, dá uma divisão exata, né? O meu numerador com o J, que agora é 1, né? Ele vai falar, sim, né? 4 dividido por 1 dá 4. E D, que é 2, dividido por 1, vai dar resto, né? Que é o meu valor de J agora. Não, né? Ele é igual a zero, é uma divisão exata. Porque 2 dividido por 1 é 2. E daí ele vai fazer N é igual a N dividido por J, né? Esse dividido igual é como se fosse um mais igual, né? Só que é por divisão. E o D dividido igual por J. Quer dizer que ele divide os dois valores. E o J passa a ser 1, né? Só que ele vai ter um mais aqui, então ele vai passar para o próximo valor, automaticamente, né? Então ele voltou a ser 1, e daí ele somou, virou 2, na verdade, né? E daí ele vai testar com 2. E daí ele vai falar, o 2 divide o 4? Sim, né? Vai dar resto zero. E daí 2 divide 2, obviamente. E daí ele vai fazer 4 dividido por 2. Vai dar 2. E daí ele vai fazer 2 dividido por 2. Vai dar 1. E daí o J recebe 1, passa a ser 2 de novo, né? Ele reseta, assim, reseta. E daí ele vai checar. O 1 divide, o 2, ele não divide, o 2 divide o 2, né? Porque o meu numerador passou a ser 2. Mas ele não divide 1. 2 não divide 1. Não vai dar resto do zero. E daí ele pula. Então ele acaba com o if. E daí ele acabou, né? E daí ele só vai imprimir o numerador e o denominador. Quer dizer que ele achou o maior divisor comum. Aí, esse else se refere a esse if, né? Se o numerador for o menor, ou seja, se o denominador for o maior, né, porque aqui então quer dizer que o numerador é o menor. Se o denominador é o maior, o numerador é o menor. E daí a gente faz essa mesma lógica, né? Só troca o numerador por denominador. Mesma coisa aqui, quase a mesma coisa, na verdade. Se o numerador for menor que zero e o denominador for maior que zero, eu sei, obviamente, que o meu numerador é menor, né? Porque ele é negativo e o denominador é positivo. Então, ele só pode ser menor. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um for em relação ao D. Então, ele começa do 1 até o D. Porque eu vou testar se divide o meu valor inteiro. Eu vou testar com todos os valores inteiros, porque como eu não sei qual dos dois é o menor, assim, tipo, o módulo é maior ou menor, não faz diferença para mim. Então eu vou com o D, que ele é um número inteiro, eu consigo, fica melhor de trabalhar, né? Porque eu começo dividindo por 1. Então eu divido por 1, 2, 3, o que for preciso. E daí eu faço o mesmo teste. Se o J for de resto zero com os dois, ele vai dividir os dois. E daí ele vai imprimir o N já simplificado, o N e o D simplificados. Se o N for maior que zero e o D for negativo, daí ele vai testar com a mesma coisa, fazer a mesma coisa. Eu acabei fazendo código a mais aqui, nem precisava ter feito. Isso daqui cabe dentro dessa condição aqui. Mas eu, né, acabei fazendo assim, né? Acabou ficando um pouquinho mais longo do que precisava. Não abstraí muito bem a questão. E por último, né, por fim, o else de se os dois forem negativos. Se os dois forem negativos, vai entrar nisso de novo, né? E daí vai funcionar um pouquinho diferente a lógica. A gente vai ver se o n é maior que d. Só que os números negativos é uma coisa estranha, né? Porque menos 2 é maior que menos 3. É uma coisa que pode parecer estranha, uma questão de módulo, né? 2 e 3, mas está negativo, né? Então, a gente vai fazer que o J ele vai receber o D, porque o D é o menor valor. E daí eu vou somando até ele chegar no valor de N. E daí eu vou fazer, tá, se o resto
Vamos pegar o J, mesma coisa. Ele divide os dois, ele vai fazer a divisão ali, pá, N dividido igual por J, né? Mesma coisa igual nos outros. Nem precisava ter feito diferente pro negativo. Não sei porque eu pensei nisso. Não precisava. Aquele no começo só funcionava. E a mesma coisa, agora só inverte, né? Se o D for maior que N, só preciso inverter, né? Acabou ficando... Nossa, agora que assim, fazendo agora, eu percebi como ficou bem mais longo do que precisava. Sim, se você for fazer o código, você precisa provavelmente, muito provavelmente vai funcionar só com isso, né? Bem menor, ele já funciona, né? Essa função. Porque ele está testando se é maior ou menor, ele vai mostrar igual. Então, não teria essa necessidade de saber se ele é negativo, não está alterando em nada, né? Continua negativo e o outro continua positivo. Certo? Ficou bem longo esse vídeo. Deu 20 minutos. Mas eu espero que tenha dado para entender como que funcionou a lógica aqui, né? Qualquer dúvida me chama. Essa questão ficou bem longa, então talvez atrapalhe para entender. E é isso. Espero que tenha ajudado.